14 horas e 8 minutos da segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta, sobretudo a medicina quântica, que é o que há de mais moderno na medicina hoje, ligando-se à acupuntura, que é uma medicina ancestral, que os primeiros, ou melhor dizendo, os documentos mais antigos datam de mais de 5.000 anos, né? Ou seja, 2.000 anos de Cristo e mais 3.000 anos antes ainda, né? Praticamente um dobro e metade desse período, 5.000 anos de tradição, cultura, da ancestralidade e da medicina. Nós estamos com um problema no chat ainda, quer dizer, problema não, na verdade está sendo reformulado todo o site da AltV e o chat online não está podendo ser acessado nesse momento porque ele está sendo reformulado. Eu já vi a prova de como é que vai ficar e realmente vai ficar muito bom. Semana que vem já vamos estar com o chat prontinho, pronto, disponível para todos os internautas, mas hoje ainda não. Então, se o pessoal quiser participar do programa de hoje, eu peço que entre no Facebook, na minha página pessoal, João Carlos Baldan. Eu estou online aqui, já anunciei que o chat não está funcionando e tem já várias pessoas curtindo o nosso programa, pelo qual eu agradeço. Quero agradecer a Érica Ribeiro Senise, que é uma colega acupunturista do sul do país, a Amélia Romão, a Marilene Andrade, também do sul, Cordeiro, Arlete Namor, Adriana De Fácio, Lilian Ipaves, Duda Freitas, Sueli Luna, Marina Darim e a Ângela Bertoni de Miranda, que já se manifestaram aqui no chat, além da nossa querida Rogéria Botelho Quirino. Escreveu uma mensagem bastante interessante aqui, pelo qual agradeço muito, viu, Rogéria? Falando o seguinte, ela escreveu que dupla dinâmica, profissionais incríveis, altamente competentes na essência do conhecimento e comprometimento. Obrigado, Rogéria. Rogéria está criando um evento bastante interessante dessas medicinas ditas, entre aspas, alternativas, né? Alternativas à medicina alopática, em que haverão várias palestras, inclusive do Dr. Francisco Viana Filho e minha também. Eu vou dar uma palestra sobre os 5 sabores e a modulação emocional, bastante interessante, também uma do Dr. Francisco, e várias outras palestras num evento mostrando que há outros caminhos, há outras alternativas para que a gente possa tratar da nossa saúde, né? da nossa mente, das nossas emoções e, enfim, quando a gente consegue tratar o ser humano como um todo, né? Não só como os aspectos fisiológicos, químicos, né? Biológicos, orgânicos, mas também energéticos, também anímicos, ou seja, emocionais, também mentais. E, obviamente, a partir do momento em que há este equilíbrio entre vários corpos, né? Cada um desses, do que eu falei, praticamente um corpo, é um veículo, né? O corpo físico, o corpo anímico, melhor dizendo, o etérico, é onde a acupuntura atua, no campo energético, no éter. Aí sim temos um campo emocional, onde ocorrem as nossas emoções, o campo mental, que a gente chama do mental concreto, né? A partir desse quaternário equilibrado, que só a partir desse quaternário equilibrado é que você pode ter um acesso às nossas essências mais sensíveis, a nossa questão do nosso chamado corpo espiritual, né? Chamado corpo espiritual. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu estou prometendo aos internautas e em breve faremos isso. Precisamos marcar aqui, porque eu preciso trazer modelo, preciso trazer pessoas aqui para a gente fazer isso. Mas eu vou trazer o aparelho da Quantum Bio, as essências, a Aura Meter. A gente vai fazer um exame aqui praticamente ao vivo, demonstrando como é que funciona esse equipamento. Realmente é maravilhoso e às vezes muitas pessoas que vão ao consultório se consultam com equipamento eletrônico, né? A gente liga equipamentos de biorressonância no computador, te dão 45 relatórios com várias
modulações e etc., às vezes não tem o mesmo impacto que quando a gente trabalha com o aurameter, né? Que dá a ressonância ou dá a dissonância a partir do momento que a gente coloca uma essência no braço, na mão, junto com o aparelho, e aí a gente faz a medição naquela hora, naquele momento. As pessoas ficam realmente chocadas com aquilo. Recentemente, na semana passada, eu atendi uma pessoa que após ter chegado, ter visitado vários e vários médicos, teve alguns problemas para identificar, ou ter feito vários exames e não se identificaram, de maneira que, sem dúvida, quando a gente passou a aurameter, a gente identificou que ela estava contaminada com Taenia sagitta, e a gente deu umas medicações, fiz acupuntura, e em 3 dias de tratamento eu já recebi uma mensagem dela que ela realmente está bem melhor. Muito bem, nós vamos falar agora do primeiro Congresso Internacional Fronteiras de Saúde Quântica, o primeiro CIFISC. Eu peço para o Marcelo colocar isso. Marcelo, obrigado. Quiser aproveitar para o convidado entrar, Marcelo? O primeiro Conselho Internacional Fronteiras da Saúde Quântica é um evento internacional que visa levar os profissionais da saúde e a população em geral conhecimentos atualizados relativos à medicina quântica aplicada. Seu principal objetivo é promover essa nova visão da saúde integrativa por intermédio de uma experiência transformadora. O evento ocorrerá em São Paulo entre os dias 5 e 8 de novembro. Entre os convidados internacionais tem o Dr. Alexander Popp, alemão, e o Konstantin Korotkov, russo, que trabalha junto ao Ministério da Saúde russo e também dos esportes. As novas soluções para antigos problemas da saúde, como você pode ver no cartaz, é cada vez mais um número alarmante de pessoas padecem de doenças crônicas, e você pode saber como a biofísica quântica pode auxiliar a identificação e neutralização das principais causas desses distúrbios. Entre os convidados, Dr. João Luiz, pode passar aqui pela frente, Gepou, doutora Leniane Nogueira, Dr. Ícaro Alves Alcântara e Dr. Naif Tadeu. Aliás, o Dr. Naif Tadeu me deu a oportunidade de entrevistar-me no dia 20 de julho, que foi meu aniversário aqui durante o programa Saludos, como presente de aniversário. E como o programa, as pessoas pensam que eu sou só apresentador, que na verdade eu não sou, sou um profissional da área da saúde, eu aproveito esses primeiros momentos do programa para falar um pouco sobre a minha especialidade e sobre o meu trabalho. Nós temos o prazer de receber hoje, o Dr. Francisco Viana Filho, médico geriatra, homeopata, antroposófico, que trabalha com medicina biológica e funcional alemã BIT. É um dos palestrantes do CIFISC, do primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Nós vamos falar sobre terapia neural e conceitos de focos e campos de interferência. Antes, porém, de entrevistar o Dr. Francisco Viana, eu vou falar um pouco sobre uma pequena pesquisa que eu fiz sobre essa questão da terapia neural, da explicação da neurologia e o que a acupuntura pode trabalhar. Eu peço para o TriCaster, por favor, vamos entrar com o TriCaster, Marcelo, por gentileza? Isso. Então vamos começar aqui como a acupuntura pode regular os neurotransmissores, ou seja, um mecanismo para modular as respostas do sistema nervoso autônomo. Essa investigação que eu estou colocando aqui no programa de hoje é do Departamento de Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura e Moxa Bustão, Hospital de Beijing. Antigamente falava-se Pequim, mas na verdade chama-se Beijing, que fica na China. Comprovação. A acupuntura é eficaz para o tratamento de distúrbios relacionados com o sistema nervoso autônomo. Essa é uma pesquisa que está comprovando exatamente que a acupuntura é muito eficaz para isso. Entre outras patologias que a acupuntura é bastante indicada, pode-se falar nessas que estão no ar: a epilepsia, a ansiedade, a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, a infertilidade, distúrbios cardiovasculares. Uma pesquisa adicional nesse sentido tem demonstrado que a acupuntura regula o sistema nervoso autônomo da pressão arterial,
Assim, outros efeitos podem ser observados no organismo, como a modulação do tamanho da pupila, as atividades musculares, ritmo cardíaco e pulso, HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, e condutância da pele e também da temperatura. Ou seja, em outras palavras, o estudo mostra que a acupuntura regula o yin e o yang, atuando-se nos sistemas parasimpático e simpático, como você pode ver aí no seu monitor, do lado esquerdo o parasimpático, do lado direito o simpático. O yin contrai a pupila enquanto o yang dilata. Um estimula a salivação enquanto o outro inibe. Um reduz os batimentos enquanto o outro estimula os batimentos cardíacos, acelera os batimentos. Enfim, um estimula a atividade do estômago e pâncreas, o outro inibe, e assim, organicamente, vão se dando as funções simpática e parasimpáticas do organismo, mediante, inclusive, a capacidade da acupuntura para regular essas atividades, né? Tem esse estudo aí de Beijing mostra que a atividade parasimpática está diretamente relacionada ao Qi, ou Qi. Eu prefiro o Qi porque ele é mais aspirado. Essa sensação associada com a manipulação de agulhas de acupuntura e faz com que muitas vezes, pode voltar aqui para mim, por favor, Marcelo, muitas das vezes esse chamado Qi assusta um pouco os pacientes, porque é aquele choquinho que dá quando a gente coloca uma agulha no sistema, no meridiano, e há alguns métodos de estímulo, né, desses pontos, para que às vezes a gente tem várias técnicas, entre elas penetrar e superfície, mais profundidade e superfície, ao mesmo tempo que você vai torcendo a agulha no sentido do fluxo do meridiano, até despertar um choque. É um choque meio desagradável, mas ela é muito importante. É chamada grande puntura ou a grande picada, no sentido do que você, com aquela manobra, você desperta a energia Qi e, portanto, também está fazendo com que aquele efeito da prática da acupuntura, a prática acupuntural, seja muito mais eficiente. Numerosos estudos, voltando aqui ao nosso TriCaster, numerosos estudos demonstram que a acupuntura regula o sistema nervoso autônomo, afetando atividades específicas do hipotálamo, medula espinhal, córtex pré-frontal, ventrolateral, periaquedutal, cinza e dorso medial do cérebro. No hipotálamo, por exemplo, o ponto de inserção estômago 36 regula a expressão de óxido nítrico na sintaxe neuronal. Com a eletroacupuntura neste ponto, foi demonstrado que pode-se afetar as projeções serotogênicas na medula espinhal, além de contribuir para regular a atividade cardiovascular. Aliás, esse ponto E36, pode voltar aqui, Marcelo, já só para o pessoal saber onde que se localiza. Esse ponto E36 é um ponto que a gente chama de ponto bombril, né, ou ponto que serve para diversos tipos de patologias, né? Quando o paciente deita na maca, que nem o ponto Shenmen, que eu publiquei outro dia na minha página do Facebook, que é um ponto coringa, é um ponto que você utiliza para uma série de patologias, né? Até pelo equilíbrio emocional, mental, você já coloca o Shenmen, e o E36 é um ponto meio assim, como o B62, que é um ponto de analgesia. A eletroacupuntura no E36 também pode curar a motilidade gástrica diminuída, ou seja, tanto o estômago quanto o intestino delgado, com motilidade reduzida, você pode trabalhar com eletroacupuntura no E36 e também regular a atividade do nervo vago, afetado pela capacidade de afetar as vias opioides. Um outro dado bastante interessante, vamos voltar para o TriCaster, os aminoácidos também respondem à estimulação da acupuntura. A eletroacupuntura nos pontos P5 e P6, como estão aí nessa ilustração do lado direito, ativa diretamente o transportador vesicular de glutamato 3, o VGLUT3, uma proteína que modula a captação de glutamato em vesículas sinápticas. O VGLUT3 é encontrado na amígdala, cerebelo, hipocampo, medula espinhal, medula, tálamo e está envolvido em processos biológicos tais como audiência, transporte de neurotransmissores e também transportes de sódio. Pesquisadores analisaram mais de 75 estudos modernos sobre efeitos e ações da saúde pelos quais a acupuntura exerce seus efeitos sobre a saúde humana. Observaram
que os pontos de acupuntura específicos são capazes de suscitar processos biológicos e específicos. Alguns resultados bastante importantes aqui para vocês comprovarem a eficiência da acupuntura, a eficácia. Enxaqueca em 80% dos casos, tontura 75% dos casos, neuralgia do trigêmeo, efeito analgésico em 100% dos casos, neuralgia, qualquer dor dos nervos, efeito analgésico em 100% dos casos. Laser acupuntura tem uma melhora significativa na dor radicular, que são as dores nas raízes dos nervos. Distrofia do simpático, melhora razoável, eficácia consideravelmente mais rápida que o tratamento convencional na bexiga neurogênica. Lesão crânio-cerebral, 86% dos casos, arteriosclerose, com 68% dos casos, com melhora da memória, inteligência e capacidade de cuidar de si mesmo por intermédio da eletroacupuntura. Coma, recuperação em 59% dos casos, arredondando 60% é um número bastante interessante, um índice bem interessante. Sequela e perda da força muscular por conta de AVC, recuperação em 75% dos casos. AVC, desvio da boca e paralisia da fala, 76%. Dificuldade de articular palavras, 90%. Paralisia causada por poliomielite, eficácia superior à medicação convencional. Paralisia facial, acupuntura, cura obtida em 77% dos casos. Com transfixação de pontos, 91% dos casos. E sangria, cura obtida em 96% dos casos. E outra coisa, febre hemorrágica epidêmica, a moxa ou a moxa, regula a micção, cura a perda de proteína pela urina e reduz o inchaço dos rins. Pois bem, esses são os meus contatos. Meu nome é João Carlos Baldan, meu site www.jcbaldan.com.br. O e-mail, para quem quiser escrever, eu respondo absolutamente todos os e-mails, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com, e o telefone da clínica onde eu atendo aqui na Vila Mariana é o 5594-7736. 5594-7736. Voltando para cá, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu estou avisando que o nosso chat está com a participação ainda está prejudicada, porque está sendo reformulada, mas as perguntas podem ser encaminhadas aqui pelo Facebook, pela minha página pessoal, João Carlos Baldan. A Rogéria Botelho escreveu agora há pouco, dupla dinâmica, eu e você, doutor Francisco. Profissionais incríveis, altamente competentes na essência do conhecimento e comprometimento. Muito bom saber que a Rogéria está nos acompanhando e coloca este tipo de informação. Muito bem, são 14 horas e 26 minutos. Eu tenho o prazer de receber meu amigo pessoal, já veio aqui várias vezes aqui no Salutes, Dr. Francisco Viana Filho. Ele é médico, geriatra, homeopata, antroposófico. Trabalha com medicina biológica e funcional alemã BIT, um dos palestrantes desse primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, a qual eu me referi agora há pouco. Nós vamos falar hoje sobre terapia neural e conceitos de focos e campos de interferência. Muito boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você, né, um amigo pessoal. E além de amigo pessoal, um colega de atuação nessas várias áreas que você já nos explicou, né, na acupuntura, na biorressonância, na medicina energética, né? Pois é. Bioenergética. O doutor Francisco, inclusive, é um acupunturista da AMBA, Associação Médica Brasileira da Acupuntura, filhote, por sinal, da Associação Brasileira da Acupuntura, onde eu tive a honra de estudar, né? A ABA é a primeira escola, a Associação Brasileira de Acupuntura, filhote da ABA é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. O doutor Francisco fez acupuntura também. Somos, além disso, também colegas acupunturistas. Né? Exatamente. O que é terapia neural, doutor Francisco? O nome, assim, é interessante você falar que é terapia neural, né? É uma terapia que atua sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso, que você já falou, periférico ou autonômico. Essa terapia neural surgiu por volta há mais de 50 anos na Alemanha com um médico chamado Peter Dosch. O que o Peter Dosch observou?
ele observou que os anestésicos, principalmente a procaína, a lidocaína, eles tinham dois tipos de efeito. Quando a dose era pequena, o efeito tinha levemente analgésico, mas altamente regulador. E quando a dose era muito grande, ou uma dose terapêutica, um efeito anestésico. Ele começou a pesquisar o que é que isso realmente tinha a ver com a regulação do organismo. E através dos estudos de Dosch e de Huneck, chegou-se a uma visão holística do processo de regulação ou biorregulação do organismo. Isto quer dizer, quando você diluía aquela procaína, eles começaram 2%, hoje a gente usa 0,5%. Procaína, para a gente lembrar, é um anestésico que tem no seu núcleo o benzeno, que é altamente tóxico, mas com mais combinações tem um efeito anestésico. Quando a gente dilui, a gente parte para um processo que nós chamamos hormese. O que é hormese? É que você pode adaptar o organismo mediante pequenas doses e com uma resposta terapêutica que faça com que o organismo se autorregule. Tá? Quer dizer, existe uma falta de regulação no sistema nervoso, e aí você dando um anestésico com uma baixa capacidade para esse processo de anestesia, ele consegue fazer com que haja uma... É como se desse um reboot no computador. Exatamente. A procaína ela tem uma função que é uma despolarização da membrana. Toda vez que você despolariza a membrana celular, seja ela do neurônio, seja da célula, a célula que está com uma membrana com polaridade alterada, em vez de estar menos 70, menos 110, ela está com menos 200, no caso de uma célula cancerosa, ou menos 30, no caso de um tumor, você provoca uma adaptação da membrana e uma repolarização. Nós sabemos que a polarização segue, ela tem uma inversão e depois um coeficiente de retorno. Quando a membrana celular, a membrana pode ser do neurônio, pode ser das células, tecidos qualquer, está com erro de polarização, quando você injeta a procaína, ela despolariza a membrana, quer dizer, a membrana passa a ter uma polarização muito alta, não é? Os fluxos de íons positivos e negativos aceleram e ela volta a adquirir a funcionalidade. Por outro lado, a terapia neural contempla uma visão de toda a medicina alemã, que são os processos de autorregulação. Da mesma forma que a acupuntura. A acupuntura é um método de autorregulação. Você regula funções, você regula o sistema nervoso, você regula a função tecidual através da inserção dos pontos de acupuntura e do equilíbrio entre os pontos, os meridianos e as suas interrelações. Da mesma forma, a terapia, assim chamada neural, ela atua regulando, primeiramente, o sistema nervoso vegetativo, simpático e parasimpático, como você mesmo colocou. Então, nessa regulação, você tem aspectos interessantes. O primeiro é conceituar aquilo que nós chamamos de foco de interferência. Geralmente, o foco de interferência é um local do organismo, damos o exemplo que os focos estão 80% na região da cabeça e 20% na região do abdômen, espalhados pelo corpo, aonde existe um processo crônico que gera um processo de interferência constante. Um exemplo metafórico que nós podemos dar disso é aquela pessoa que, quando você está dando um curso, uma palestra, eu sei que você dá muitas palestras, muito curso, fica conversando lá atrás no fundão. E aquela vozinha causa interferência. Na realidade, o foco, ele emite um sinal. Esse sinal é eletromagnético e é, ao mesmo tempo, biológico. Existem processos inflamatórios localizados. Eu dou o exemplo do dente. Quando você tem uma dor de dente, uma inflamação no dente, isso acarreta um foco. E o professor Huneck observou, junto com o professor Dosch, que esses focos poderiam projetar à distância sintomas. E começou a mapear todos os dentes relacionados ao sistema nervoso central e periférico e áreas corporais. Essa manifestação do foco a gente chama de campo de interferência. Quer dizer, em toda aquela parte energética do organismo, da autorregulação, da matriz extracelular, que é o nosso tecido conjuntivo, da membrana celular, da comunicação entre as células e entre as células e o nosso tecido conjuntivo, fica prejudicado.
através do foco, gerando um campo de interferência. Esse campo de interferência são sintomas que você pode ver, começam na parte funcional, dores sem muita relação, estados repetitivos patológicos, viroses frequentes. Pode pôr o TriQuester, por favor, Marcelo? E esses campos de interferência, nós temos aqui a boca, onde nós temos toda a parte dos incisivos ligados com os caninos, os pré-molares e molares, e as várias posições entre a relação entre o dente, o odontom, e os seus sintomas no organismo. Nós podemos também ver que as cicatrizes, né, que existem no organismo, elas interrompem o fluxo energético. Pode voltar. Nós sabemos que interrompe também, no caso, por exemplo, da acupuntura, você sabe que corta o meridiano. No caso de uma cicatriz profunda, ela corta toda a comunicação que existe com a matriz extracelular, que seria o tecido mais profundo, prejudicando também a autorregulação do organismo. Então, quando você tem um foco inflamatório, uma doença mal curada, um depósito de metais pesados, substâncias tóxicas, homotoxinas, são aquelas produzidas pelo próprio organismo, que pode se localizar em determinados tecidos, e cicatrizes, esses constituem, primeiramente, um foco que podem ou não, geralmente levam, em 90%, gerar campos de interferência. Então, vou explicar para você depois o que é o campo de interferência. Depois, quando vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Francisco, porque esse é um campo de interferência bem interessante, eu quero agradecer aqui a participação, a curtição da Andréa Moreira, Érica Ribeiro Senise, Amélia Romão, Renato Risso, doutor Renato Risso, nosso amigo, colega. Querido amigo, Marilane Andrade, Cordeiro, comandante Edgar Baldo, Arlene Namoro, Luciana Fogaça, Edi Baldan, que deve ser parente, Regina Elza Sacomã, Adriana De Fácil, Lilian Ipaves, Duda Freitas, Sueli Luna, Marina Darim, Isabel Zanoni e Ângela Bertoni de Miranda. Rafael Lopes colocou aí agora, muito bom esse programa, recomendo a todos, muito bom, João Carlos Baldan e Francisco Viana. São 14h35, vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta com campos de interferência. Estou entrevistando com muito prazer o Dr. Francisco Viana Filho. Já voltamos já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Agora 15. 14 horas e 39 minutos, estamos no intervalo, estamos voltando no intervalo, na verdade, do programa Saludes, desta segunda-feira, 3 de agosto, em qual programa eu tenho a grata satisfação de receber aqui o Dr. Francisco Viana Filho, além de tudo amigo, não deixo de falar isso, somos amigos mesmo, e um profissional de extrema categoria, né? Inclusive o pessoal da Quantum Bio ou tem como um dos grandes gênios aqui da medicina brasileira, e eu também reputo isso, não só pela quantidade de estudo, pelas informações, pela capacidade técnica e profissional que eu conheço. Conheço a clínica, né, lá em Campinas, onde ele atua, já estive em sua casa e o que eu falo, se eu falo é porque eu acredito, porque se tiver que falar mal também eu falo, na frente e nas costas também a gente fala. Você sabe, né? Claro, é Você sincero, sabe. é sincero, né? A Érica Genari escreve, muito interessante a técnica da palestra, está elogiando e agradecendo aí a sua obrigado, entrevista, Érica, muito obrigado. Érica. Muito bem, estávamos falando então daquela interferência daquela pessoa que fica falando no fundo ali da sala, e tem aquela coisa também do rádio, né, no dial, né, que você está fora um pouquinho da frequência, vem aquele ruído, aquele chiado, aquele ruído, que né? não deixa de ser uma interferência. Então, né? o organismo, para você ter uma ideia, o organismo tem mecanismos para se autorregular. O sistema nervoso central é um, o sistema nervoso periférico é outro, você tem o sistema de meridianos da acupuntura, você tem os chakras, e você tem também o que nós chamamos sômato psíquico, que vem dos órgãos para a parte emocional, e psicossomático, que vai do emocional até a parte mais profunda dos tecidos. Em relação àquilo que nós falávamos que é o campo de interferência, toda vez que você tem um sintoma crônico que não melhora, toda vez que você tem uma sensação que não passa, você tem distúrbios no funcionamento funcional dos órgãos, seja intestino, fígado, etc., pense num campo de interferência. Para você ter uma ideia, se o organismo se regula bem, ele faz o ritmo biológico adequado. Um dos ritmos que nós conhecemos é o acordar, o despertar e o dormir. Nós chamamos de ritmo circadiano, né? A gente vai dormir a certo horário, dorme um pouco, acorda depois de manhã, o ritmo do despertar e do acordar. Toda vez que você tem a presença de um campo de interferência, esses ritmos se alteram e, de certa forma, você tem um sintoma que diz que você está fora do ritmo. Pode ser despertar de madrugada várias vezes, sem ter uma relação com a ansiedade ou com a própria ansiedade, não é? A insônia até? A insônia também, né? Você pode ter também disfunções intestinais, problemas gástricos, né? No caso do peristaltismo gástrico, você pode ter dores localizadas em locais do corpo que não corresponde a uma explicação patológica comum. E outra coisa interessante que nós podemos dizer é que os campos de interferência também podem ser de origem emocional. Então, aquele trauma emocional que não foi trabalhado, que não foi feita uma terapia adequada, você como psicopatologista sabe muito bem disso, e que mantém-se naquele vamos dizer assim, um autoestímulo desse próprio processo, ele também é um campo de interferência. Nisso, nós atuamos na terapia neural de duas maneiras. A terapia neural é feita com injeções, né?
na superfície da pele, nós temos injeções em vários, ou nos pontos de acupuntura, ou nos locais de foco. Isso pode ser feito também superior aos dentes, nos pilares amidalianos, nos focos de sinusite, ou nos gânglios, ou gânglio simpático ou parasimpático. É uma terapia neural mais profunda, onde você tem uma agulha mais longa. Tricastra, por favor. E você coloca, por exemplo, aqui no gânglio estelado, onde você tem processos respiratórios crônicos, asma, tosse, irritações brônquicas. Ali nós temos o paravertebral, mas ali você está fazendo o gânglio parasimpático lombar, que vai na L2, 2 centímetros para cima, 2 centímetros para o lado. Você põe a agulha no sentido do gânglio e injeta uma quantidade de 2, 3 ml de procaína 0,5%. Isso faz com que aquele gânglio que está sobrecarregado Pode voltar. volte a funcionar, restabelecendo o equilíbrio psiconeuroendócrino imunológico do local. Então nós chamamos que a terapia neural é uma terapia de base biorregulativa. Ela visa regular o organismo. E uma das coisas mais interessantes que eu gostaria de citar aqui são os processos álgicos ou dolorosos que nós temos ao nível da coluna vertebral, ao nível das gelosas, que são aqueles endurecimentos que ficam na superfície da pele. Tudo isso constitui também focos e campos de interferência. À medida que você faz ou superficial ou profundo, tudo isto vai desaparecendo. Então é interessante que o indivíduo vem e fala, eu vou fazer uma terapia neural. Dói, doutor? De maneira nenhuma. Porque além de ser utilizado um anestésico de forma diluída, as agulhas são muito finas, 0,2, 0,3, são agulhas médias ou longas, nós usamos o carpúlio ou agulhas mais compridas, né? Agulhas de 2 palmos, onde você vai atingir áreas profundas do sistema nervoso ou de gânglios simpáticos ou parasimpáticos. Por exemplo, aquela senhora que tem dores crônicas, varizes pélvicas e que não necessita fazer uma cirurgia, ela pode, através do gânglio de Frankenhäuser, que é aquele que se situa acima da sínfise pública, você faz por cima da sínfise pública e joga 2 ou 3 ml de procaína ali do outro lado. Isto tende a regular, inclusive, as varizes pélvicas. É muito interessante. E é imediato, doutor? É imediato. Imediato. A regulação é imediata porque ele atua nos receptores. Atua na combinação entre os capilares nervosos e arteriais, nas pontes arteriovenosas, e dá o tônus arterial necessário. Então, por exemplo, existe a possibilidade, se você quiser, o indivíduo está quase tendo um ataque cerebral, ou seja, um derrame, você pode fazer a terapia neural direto na carótida. Isso também alivia bastante e previne lesões. Bom, obviamente que... Isso são procedimentos médicos. Procedimento médico. Procedimentos médicos, né? Agora, a grande vantagem que nós temos da terapia neural, primeiro, ela é uma terapia de biorregulação. Segundo, ela existe todo um processo, uma metodologia, né? Agora o professor Hans Barop, da Universidade de Hannover, lançou um livro, eu ia trazer hoje, esqueci, me perdoa, onde ele dá todas as bases da nova terapia neural, ou seja, a terapia neural de biorregulação. E uma coisa interessante, os espanhóis, né, nós tivemos um congresso ano passado na Turquia, onde eu dei palestra sobre terapia neural, eles dizem, você tem que palpar. Aonde palpa e aquilo não se mexe, faça terapia neural, onde tem uma gelose. Aquele é um pequeno foco. Cicatrizes, por exemplo, nós temos experiência muito grande com as cicatrizes. Você faz em volta e faz por baixo e ao lado da cicatriz várias inserções e a cicatriz diminui de volume e ela tira aquela turgescência da fibrose cicatricial. Quer dizer, a cicatriz ela passa a ser funcional, reequilibrando não só o fluxo de toda a parte da matriz, né, ou seja, subcutâneo, a parte nervosa, mas também recuperando o fluxo dos meridianos que a cicatriz cortou. Eu tenho uma pergunta e a Cláudice Felizardo tem outra. A minha pergunta é se nos processos queloides mais antigos também tem resultado. E a Cláudice pergunta se as aplicações também podem atuar na circulação. Sim. Respondendo, o queloide, na realidade, é uma cicatriz hipertrófica, né? Nós temos queloides de várias origens, né? Queloides, depois que você teve uma infecção muito grande, vai se fazer uma cirurgia, o tecido está inflamado e na hora de se fechar aquele corte cirúrgico existe uma inflamação muito grande, ou queloide que é ligado a determinados grupos raciais, por exemplo, as pessoas
mais escurinhas, com pele mais morena, têm mais tendência ao queloide. Os orientais também mais tendência ao queloide. Eu digo para você, não é que vai remover todo o queloide, mas vai harmonizar o queloide e vai diminuir de 30% a 50%, vamos dizer assim, o aspecto do queloide. Tá? Isso na nossa prática diária. Né? Tá. Em relação à circulação? A circulação também é muito interessante porque a hora que você faz a terapia neural nos plexos ou em áreas de regulação do sistema circulatório, você tem um equilíbrio entre a chegada do sangue e a partida do sangue. Em edema das pernas, em estase venosa, em varizes. A terapia neural, ela pode não curar totalmente, mas ela vai ajudar bastante. A gente usa muito os pontos de acupuntura também para terapia neural. O 30 do estômago, o 36, o 38, o 41 do estômago, que é ali na dobra do pé, o R7, o R6, quer dizer, são pontos que se situam e que você pode aplicar a terapia neural nesses pontos. Eu tenho uma vontade, doutor Francisco, até conversei com o Dr. Naif, no sentido da oxinoterapia, né? E fazer subepitelial durante o decorrer do meridiano. Você pode até medir ali pelo pulso, ou fazer uma biorressonância, etc. Você acredita que pode se colocar na linha dos meridianos subepiteliais de maneira a tentar atingir objetivos ou ampliar a eficácia da acupuntura mediante a terapia neural? Sim, a gente faz isso normalmente, porque a terapia neural ela é segmentar e autorreflexa. Ela utiliza os conhecimentos de um médico alemão, né? A gente sempre fez um curso na Alemanha, sempre está puxando a sardinha para o lado dos alemães. Chama-se Kretschmer. Kretschmer mapeou o organismo em todas as áreas reflexógenas. Isto é, se você tem uma área que é reflexo de uma outra área, você pode tratar aquela área. A gente tem aquele exemplo da vesícula biliar e a dor aqui no músculo trapézio. Quando você faz a terapia neural e é profunda, e é muito próximo ao pedículo da vesícula biliar, você tem um relaxamento muito grande da área do trapézio. Então você tem efeitos locais, efeitos sistêmicos e efeitos regulativos. Outra coisa interessante que a gente vê da terapia neural é que a pessoa sai muito melhor ao nível emocional, porque como libera neurotransmissores e desobstrui áreas do cérebro onde esses neurotransmissores estavam ou diminuído na sua captação ou na síntese, há um equilíbrio entre os hemisférios cerebrais, promovendo então a pessoa sai harmônica, sai feliz, quer voltar para fazer outra. Quer fazer outra rápida. Quer fazer uma outra rápida, né? São 14 horas e 51 minutos, eu peço para o Marcelo, que está na suíte pilotando, coloca a imagem do Pirenoide Q, que é um suplemento alimentar, que é um produto da Quantum Bio, que contém padrões quânticos neutralizadores. Está achando, Marcelo? Isso, Pirenoide Q, modulador quântico de intolerância medicamentosa e que auxilia na diminuição dos efeitos colaterais dos medicamentos. Como eu disse, pode voltar aqui, Marcelo? Como eu disse, a gente faz uma consulta pelo Aurameter e que a gente percebe se há uma contaminação, né, uma intolerância medicamentosa, e esse pirenoide pode reduzir os efeitos colaterais. Aqui em São Paulo você pode ligar para o 5594-7736, 5594-7736, que aliás é o telefone da clínica onde eu atendo. Pode falar lá com José Yoshida. E se for no resto do Brasil, vocês podem escrever direto no site www.quantumbio.com.br, www.quantumbio.com.br, ou também pode escrever um e-mail para mim, que eu te dou as dicas aí como é que faz para comprar pela internet. Lá, jcbaldan@gmail.com, e o telefone 5594-7736. Doutor Francisco, então, quer dizer, obviamente que você trabalhando com... tem uma pergunta aqui da Cládice, que é bastante interessante. Atua em casos de reumatismo, artrite, artrose e etc? Sim, o reumatismo, na realidade, é uma falta de regulação do organismo. Existe um processo inflamatório, ele pode ser desencadeado por vários fatores, ou infecciosos, ou autoimune, ou por déficits nutricionais também, pode ter inflamações neurológicas. Aí, no caso, você vai fazer a terapia neural e também vai trabalhar todas as causas que estão, vamos dizer, presentes no caso desse reumatismo, né? A gente sempre associa a terapia neural
com outras terapias, para às vezes ter por exemplo, a ortomolecular, o oxigênio ionizado, o uso próprio da homeopatia ou produtos naturais, para que você possa ter uma sequência de melhora na sua regulação. Mas com certeza, e a gente tem vários casos, já na primeira sessão há uma grande melhora. Para se manter a melhora, tem que se tirar todos os focos de interferência e tratar a causa. Tratando a causa, você consegue, na grande maioria dos casos, ter fazer uma melhora duradoura, não é? Inclusive nas autoimunes, lúpus também? Sim, lúpus também. O lúpus é mais complexo porque aí afeta todo o fator antinúcleo, o fator antiprodução de colágeno, etc., né? Mas o lúpus também tem causa. Tudo na medicina tem uma causa. Apesar de o médico não conhecer as causas, ele deve procurar se aprofundar para ver quais são as causas. O lúpus, por exemplo, tem muito fator radioatividade, excesso de sol e também transtornos psicossomáticos podem piorar muito o quadro de lúpus. O lúpus também tem um lúpus sistêmico, tem um lúpus localizado, né? É uma doença de difícil tratamento, mas hoje já se consegue, fazendo uma sinergia entre os métodos de tratamento, uma boa manutenção e melhora do paciente. Doutor Francisco, eu quero saber um pouco da sua vida pessoal, porque não há um dia que eu não entre no Facebook e parece que você lê uma biblioteca por dia e coloca várias coisas de muita importância. Quantas horas você estuda por dia? Olha, geralmente 3 a 4 horas depois do trabalho, né? E a gente está sempre pesquisando, internet, livros. Agora comprei um livro espetacular, veio da França, que nos ensina as relações entre os medicamentos, que eu sou homeopata, quais são os núcleos medicamentosos, né? O Colitisch, né? E também estamos pesquisando agora coisas muito interessantes, que é a influência das ondas de Schumann nos ritmos biológicos. Quer dizer, essas ondas de Schumann é aquela ressonância entre a parte superior da atmosfera e a ionosfera, 7,83 Hz. E nossas ondas cerebrais também entram em ressonância com essas ondas de Schumann. Então, se você precisa passar uma informação, você passa qualquer informação que é inalâmbrica, utiliza as ondas de Schumann. O que é inalâmbrica? É sem fio. Tudo que é wireless, né? Então, nosso cérebro é wireless, né? As informações vêm e chegam. E essa onda de Schumann faz que você se sinta mais terreno. Obviamente, tem pessoas que preferem viver no mundo da Lua. Não há problema nenhum. A Lua é tão bonita, mas a Lua não tem atmosfera. Nós temos. E essa atmosfera tem esse efeito dessas ondas magnéticas que promovem a adaptação do ritmo biológico. Um exemplo que eu dei, acordar e dormir. Outro ritmo biológico é o ritmo digestivo, o crescimento dos ossos, a sinapse, né? A condução neurológica, o fluxo da membrana celular, né? O ritmo do coração, vamos dizer, a coerência cardíaca entre o cérebro e o coração. Tudo isso tem como ponto central a influência dessas ondas de Schumann. Seria uma coisa para a gente falar depois, né? Com certeza. Na nova entrevista. Vamos marcar uma entrevista por conta disso, porque eu imagino que deve ter uma frequência que deve promover, não o reboot, mas uma harmonização, principalmente dessa questão cérebro-coração, né? Porque normalmente esses grandes conflitos interiores são muito promovidos por isso, né? Quando a emoção, o prazer te indica uma coisa, o cérebro e a razão outra, e esse conflito interno aí é que gera a coerência cardíaca, né? Muitas das patologias, inclusive emocionais, o que a gente percebe com a nossa prática clínica. Exatamente. Rapidamente, doutor Francisco, já estamos quase chegando ao final do nosso programa. Como é que será a sua palestra no primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica? Então, fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo professor Inamoto, pelo Rubens, nosso amigo, para a gente participar do congresso, primeiro congresso de saúde quântica, né? As fronteiras quânticas, né? Isso. E eu vou falar sobre a biofísica aplicada na saúde, como através de métodos biofísicos, são métodos bioenergéticos, e a união entre a bioenergética, a visão quântica, a física quântica e a saúde. Não é? O que a gente sempre vai querer é dizer que nós somos seres biológicos, seres energéticos, seres bioenergéticos. E cada vez que existe uma disfunção, um problema, uma interferência energética, nós também sofremos no nosso organismo. Por isso, prestar muita atenção, não só na parte material, não só na boa alimentação, no exercício, no foco dos pensamentos,
mas também aonde você está, se há poluição eletromagnética, se tem uma poluição geopática do solo, se você está vivenciando um processo bioenergético desregulativo através de traumas emocionais ou sobrecarga de trabalho, síndrome de burnout. Então, o que nós vamos fazer é uma preleção em 45 minutos para que todos possam conhecer a aplicabilidade da biofísica na saúde e como é que nós podemos, através da biofísica na saúde, ter uma possibilidade de uma saúde melhor. Fico muito grato por ter sido convidado para esse congresso. O que, aliás, está faltando nessa programação, obviamente, falar mais da acupuntura, né? Porque concordo, sim. Eu tive lá, tivemos na apresentação do Dr. Fábio Bekele, de todos os equipamentos de biorressonância, no mundo inteiro. Tivemos equipamentos que vão ser lançados, inclusive, durante o congresso. Falamos de biorressonância, todas as técnicas, todas, Dr. Francisco e todos os palestrantes, inevitavelmente falaram de medicina tradicional chinesa, meridianos, energia do corpo, ou seja, a medicina ancestral da acupuntura, ela está é um pouco a proposta do nosso programa, né? Aliar a medicina ancestral da acupuntura com as técnicas de ponta da saúde. E cada vez mais eu vejo que, felizmente, nessa tacada eu acertei, porque é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, tudo que você vê na atual modalidade do avanço das medicinas se baseia, não se baseia, ou não é fruto de, mas se utiliza dos conceitos da medicina tradicional chinesa. Concorda com isso? Não, concordo plenamente e nós sabemos que os antigos chineses, né, eles tinham um pensamento complexo, por isso elaboraram teorias e métodos de tratamento muito complexos. O ser humano de hoje perdeu essa complexidade, o ser humano hoje está muito simples, ele aperta botão, a coisa acontece, mas o organismo é complexo, ele é regido por leis biológicas e os chineses, hindus, egípcios, todos esses antigos ancestrais tinham o domínio e o conhecimento da aplicabilidade prática dessa chamada medicina de acordo com a vida. Essa medicina que a gente faz. Mas a medicina geral não está muito assim, não, né, doutor? A medicina geral, ela está chamada num conflito consigo mesma, porque a medicina geral evoluiu muito nas técnicas cirúrgicas e também evoluiu em alguns medicamentos e algumas propostas, mas ela se afastou da realidade do corpo. Então ela procura substituir o corpo por química. E a gente acha que isso pode levar a problemas como a iatrogenia e sintomas decorrentes desta medicação invasiva. Então, Francisco, preciso encerrar o programa, já abrir a porta aqui. Não tem problema. Os contatos que as pessoas quiserem escrever para você, telefone, e-mail, site, como então, é que faz? Meu telefone é 019 em Campinas, 3241-0243, telefone da nossa clínica. E o meu site é www.franciscoviana.com.br. Lá você vai ter mais informações. E o meu e-mail é cgp, Centro de Geriatria Preventiva, @drfranciscovianafilho.gmail.com. Ok, eu agradeço muito a presença do Dr. Francisco Viana, que veio lá de... Eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Veio de Campinas para a nossa entrevista exclusivamente. Obviamente que foi comer no restaurante japonês de bom grado, o qual eu conheço. Né? Eu quero agradecer aqui a Isabel Zanoni, a Ângela Bertoni, a Luciane Fogaça, a Arlete Namor, Cordeiro, Marilene Andrade, Rafael, enfim, o Dr. Renato Risso, todas as pessoas que participaram, assistiram o programa. Infelizmente hoje ainda estamos com o chat fora do ar, mas na próxima segunda-feira com certeza o chat já estará novamente operante e nós estaremos aqui fazendo mais um Salutes, mais um programa que visa o resgate da acupuntura e das medicinas ancestrais, ligando com as medicinas atuais e futuras. Na verdade, o futuro já chegou, que é essa questão quântica, que é esses estudos que o Dr. Francisco traz e os entrevistados, de uma maneira geral, trazem para que a gente faça cumprir a nossa missão aqui no planeta, que é fazer exatamente essa junção. E felizmente parece que estamos no caminho certo. Eu agradeço a todos pela participação, pelas perguntas rápidas aqui, pela assistência, convidando você para a próxima segunda, 14 horas ao vivo aqui na próxima segunda, desejando uma ótima semana de muitas realizações. Seja muito feliz e até a próxima segunda. Obrigado.